Oi, gente. Só esperar a Flaviane entrar aqui de novo. É, amiga. É hoje de tarde, depois do almoço, que eu lembrei que hoje é feriado, que hoje é Sexta-feira Santa, né? Eu tinha esquecido disso. E o assunto tá tão interessante que a gente até esqueceu da hora. Cadê Flaviane? Oi, amor. Pois é, Dani. Tá ótimo, né? A Flaviane é ótima. Tô conectando ela aqui. Voltou. Então, como eu estava falando antes, é importante que a gente seja resiliente diante dessa situação que a gente está vivendo, né? É importante que a gente não perca as nossas forças, o nosso caráter, as nossas características, os nossos valores diante dessa situação. Até porque isso mostra o quanto nós somos fortes, né? O quanto a gente tem valor, né? Então é importante que a gente seja resiliente. Hoje, além da resiliência, né, a gente tem também um estudo que fala sobre ser antifrágil. O que seria ser antifrágil? Isso, essa semana eu tive contato com esse conceito e achei bastante interessante, acho que vale a pena a gente falar sobre ele. Né? Antifrágil foi um conceito criado pelo Taleb, é um libanês que ele criou um livro chamado, deixa eu ler aqui um livro, Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos. Né? A gente está vivendo um momento de caos, um momento de mudança na nossa vida que a gente não esperava, né? Assim, na verdade, a gente está vivendo um momento de desamparo aprendido, né? Que é um outro tema também que foi estudado por um outro psicólogo. E então a gente está num momento de muita dificuldade, de muita angústia. E aí, essa questão do conceito de antifrágil, ele fala o que seria o antifrágil? Seria justamente o oposto de ser frágil, né? Uma coisa frágil seria, por exemplo, um copo. A gente quebra, quando a gente deixa ele cair, ele quebra. E a gente não tem como restaurá-lo. A gente não tem como reconstruí-lo. Ser antifrágil seria passar pelo caos, pela adversidade, mas além de não perder as suas características, conseguir se fortalecer, mudar o seu posicionamento, mudar a sua forma de pensar, mudar a sua forma de se comportar. Quer dizer, é passar por um reaprendizado. Né? E isso é algo que a gente tem falado muito nesse momento, né? Acho que muitas pessoas já devem ter ouvido lives, né? Falando sobre que esse momento está sendo um momento para a gente aprender, né? Um momento para a gente poder entender que a gente precisa dar tempo para as coisas, que a gente não tem que estar buscando coisas muito imediatas, porque a gente vivia num momento de muito imediatismo em que todas as coisas tinham que ser para ontem, para agora, para o momento que eu quero. E hoje a gente sabe que a gente precisa, sim, esperar. Ter paciência, né? A gente está sendo ensinado isso, né? A gente queria sair logo do isolamento social, poder andar pelas ruas, fazer o que a gente quer, mas a gente sabe que a gente tem que esperar, né? Uma outra coisa, um outro aprendizado que a gente tem, né, durante essa pandemia, é que às vezes a gente não tinha tempo para as coisas que são mais importantes, né?
Quantas vezes a gente, exacerbado de trabalho, não tinha tempo para nossa família? Não tinha tempo para poder conversar com os nossos filhos. Não tinha tempo nem para ensinar os deveres de casa, né, para os nossos filhos. E hoje a gente ouve muitas professoras aí falando, né, a gente abre o Facebook e fala assim, agora as mães estão reclamando de ter que ensinar os filhos, né, os deveres, e estão percebendo quanto é difícil, né, esse papel de ensinar, de explicar, né, e muitas vezes muitos professores eram questionados, né, quando reclamavam do comportamento do filho na escola, de como ele se portava diante dos deveres, das tarefas, e hoje as mães estão percebendo que não era bem o que elas se posicionavam diante das professoras, que na verdade elas precisavam rever realmente o comportamento dos filhos em casa. Então, assim, a gente está tendo muito aprendizado, né? E assim, muitas pessoas falam que provavelmente depois dessa pandemia a gente comece a ser melhor ser humano, né? Porque uma coisa que a gente estava perdendo era a empatia, né? Porque com as redes sociais, muitas pessoas viam uma briga na rua, via alguma coisa acontecendo, tirava foto, mandava, via alguém passando dor, sofrendo, tirava uma foto e mandava, fazia um vídeo. Então, as pessoas estavam esfriando, né, na questão do seu sentido de amor, de se colocar, de ter compaixão pelo outro. E acho que esse momento é um momento também da gente se sensibilizar, da gente aprender novamente a ter sensibilidade, a ser empático, a se colocar no lugar do outro, a ter compaixão por nós e compaixão pelo outro, né? Então, isso também é um exercício, é um aprendizado que a gente está tendo nesse momento. Então, eu considero que esse termo antifrágil, ele está muito propício para esse momento. Né? Porque não é que a gente tenha que não ser frágil, a gente é frágil, a gente é ser humano, né? Só que a gente também precisa aprender. A gente precisa se adaptar ao novo que está imposto para a gente. A gente precisa agir de uma outra maneira. A gente precisa repensar da forma como a gente agia antes. Então, eu acho que esse termo antifrágil fala muito sobre isso, né? A gente se modificar diante dessa situação, né? Existe até um exemplo do que é ser antifrágil. É um músculo, né? Quando a gente não faz exercício físico, o músculo ele fica lá, né? De uma certa forma, sem aparecer, né? Sem se fortalecer. A partir do momento que você passa a fazer um exercício físico, esse músculo ele ganha potência. Então, assim, ser antifrágil é isso. É poder se fortalecer diante da adversidade, diante da dor, né? Então, é uma forma também de você se ressignificar essa dor que você vivenciou, que a gente está vivenciando, né? Um outro ponto é enfrentar os desafios, né? E como é que eu enfrento os desafios da vida, né? A gente aí tá como empreendedor, né? O que eu faço para poder enfrentar esse desafio que está posto, né? Quando eu falo de enfrentamento, eu falo de comportamento. E aí a gente tem 3 tipos de comportamento, que seria paralisar, né? Diante de uma situação, eu me resigno, eu não faço mais nada, eu paraliso, não quero mais pensar em outra possibilidade. Ou eu fujo da situação e falo assim, nossa, eu vou fugir disso. Não quero enfrentar essa situação, né? Ou aí a pessoa fala assim, não, eu vou largar tudo, eu vou desistir da psicologia, eu vou desistir de tudo e vou fugir. Ou eu enfrento a situação, que seria um movimento de luta, de ir atrás daquilo que eu quero. Então, eu acho que é o momento da gente pensar o que a gente pode fazer para colocar esse comportamento nosso em movimento, né? Não é ficar estático pensando, né? O Fritz Spears, que é o psicólogo da Gestalt, ele tem uma frase que diz assim, o único meio de sair é passar por, e não a inibição e a fuga. Então, a gente sabe que a melhor forma da gente lidar com o problema é passando por ele, é enfrentando ele. Não é fugindo ou paralisando diante dele. Então, eu preciso enfrentar as questões que estão aí postas para mim. Né? Um outro ponto que é importante é manter uma relação de amigos. Né? A gente precisa fazer network. Né? E hoje a gente tem essa possibilidade. A gente está aqui numa live, tem pessoas que estão participando. A gente pode utilizar vários aplicativos. Né? A gente tem Google Meet, Google Duo, Google
Teams, a gente tem o Zoom. Então, a gente tem várias possibilidades de estar conectado com uma rede de pessoas. E a gente precisa entender que isso é importante, né? Isolamento social não quer dizer isolamento afetivo. A gente precisa interagir com as pessoas que a gente ama, com os nossos familiares, com os nossos amigos, perguntar, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Olha, eu estou aqui, tá? Você está precisando de uma ajuda, de um auxílio? Estou aqui, se você precisar, você pode contar comigo. E também fazer network a nível profissional, né? Então, assim, eu vendo Mary Kay, eu vou marcar um Zoom, uma reunião no Zoom para a gente poder conversar, saber das minhas clientes o que elas esperam desse momento, o que está acontecendo, né? Fazer um sorteio. Então, a gente tem várias possibilidades. A gente precisa enfrentar essa situação entendendo que a gente precisa estar junto com o outro, mesmo que a gente esteja distante pelo espaço. Né? A gente tem essa forma de se aproximar do outro através de inúmeros aplicativos. Né? Outra coisa que é muito importante para a gente nesse momento é ter gratidão. Né? É ser grato. Às vezes a gente acorda durante o dia, a gente não percebe, né? A gente já acorda reclamando. Essa criança não acordou cedo. Ele não quer tomar banho. Não quer fazer o dever de casa que a professora passou, né? Mas a gente tem que entender que a gente precisa ser grato. Tantas coisas acontecem durante o nosso dia que são pequenas coisas, mas que fazem total diferença para que o nosso dia seja bom. E a gente não dá importância para isso. Quando a gente reclama, e a Vanessa sabe bem disso, que ela é professora de português, né? A gente tem o verbo reclamar, ele é formado por um radical, que é clamar, e por um prefixo, que é o re, né? Quando eu clamo, quando eu faço uma petição, né? Quando eu clamo, eu peço algo para mim. Então, se eu reclamo, eu estou pedindo 2 vezes algo que eu estou reclamando. Né? Eu estou fazendo novamente o pedido de que esse algo ruim, que eu não gostei, que eu não estou afim, ele venha novamente para mim. Então é importante que a gente pare de reclamar e que a gente seja mais grato. Quando a gente exerce a gratidão, então assim, tem um exercício da psicologia positiva que eu acho muito bacana e que vocês podem exercitar, que é vocês pegarem um pote e fazer o pote da gratidão. Ou então o caderninho da gratidão, todo dia escrever 2 coisas que você é grato, que aconteceram no seu dia, e também pontuar o que poderia ser melhor, né? E aí, a partir disso, no outro dia, você vai tentar traçar um objetivo para alcançar esse melhor que você traçou, que você não conseguiu alcançar. Mas é importante que você perceba o que você tem a agradecer e que você seja grato. Porque quando a gente é grato, a gente ativa o sistema de recompensa do nosso cérebro. Né? Que nesse sistema de recompensa, a gente tem a liberação de uma substância que dá sensação de bem-estar, que é a dopamina, a sensação de prazer. Então, a gente precisa ser grato. Um outro hormônio que é muito liberado durante esse processo de gratidão é a ocitocina, que é o hormônio do amor, que também dá uma sensação de bem-estar, de felicidade. Então, a gente precisa ser grato. Vocês percebem como é importante a gente ser grato? Porque a gente vai estar liberando substâncias essenciais para o nosso organismo para que a gente se sinta bem. Então, é importante a gente ser grato. E, assim, eu acho que hoje, né, como eu comecei a falar para vocês lá no início, é importante a gente se reinventar. Eu acho que é um momento de pegar todas essas estratégias que eu falei, né? Da gente saber identificar nossas emoções, manejá-las, criar estratégias para poder manejar as emoções, buscar o autoconhecimento, saber quais são os meus pontos fracos, quais são os meus pontos fortes, pegar a questão dos pensamentos que eu tenho, de que não vai dar certo, né? De que algo ruim vai acontecer, esses pensamentos mais negativos, e começar a avaliar, exercer a gratidão. Se a gente começar a fazer isso, utilizando essas técnicas de autocuidado, a gente vai começar a ter a possibilidade de se reinventar, né? Não ficar prostrado diante dessa situação que está aí. Né? A gente, como empreendedora, e isso eu falo desse lugar, e agora eu falo desse lugar, né? De, como eu coloquei para você, eu sou empreendedora, né? Montei um consultório agora, no começo do ano, não esperava, né? Ter que fechar o consultório para poder atender online em casa. Né, e ainda continuar pagando aluguel, pagando conta d'água, pagando as despesas dele, né? E também sou uma profissional autônoma, que trabalho, que sou minha própria mão de obra, né? Então, quando sou assalariada, eu sou assalariada através da minha força de trabalho, né? Através do que eu produzo. Então, assim, quando eu falo desse lugar, eu falo por experiência própria, né? Então, assim,
eu tive que me reinventar, né? Eu tive que pensar possibilidades. E eu acho que quando a gente se coloca como empreendedora, né? E até sigo algumas pessoas que estão aqui no Instagram, que também são empreendedoras, assim como a Vanessa, e que fizeram até parte dessa live, que eu vejo esse processo de se reinventar, de pensar possibilidades, de criar novas estratégias para poder lidar com esse novo, de se lançar, né? De enfrentar esses desafios que estão aí, né? E aí, eu acho que a gente precisa perceber o seguinte: nós somos eternos vir a ser. Nós não precisamos ficar estáticos. Nós somos sujeitos em pleno processo de mudança, né? Tem uma frase do Alvin Toffler, né, que ele fala o seguinte: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não podem aprender, desaprender e reaprender. Então, a gente está num processo de contínuo aprendizado. É um processo de aprender hoje, desaprender amanhã e reaprender depois. Então, a gente precisa buscar estratégias para que a gente possa continuar trabalhando, para que a gente possa trazer, sim, o sustento para dentro de casa. Então, por isso, a gente precisa se reinventar nesse momento, né? E se reinventar de que maneira? Né? Se reinventar buscando conhecimento. Buscando conhecimento, mas eu sou empreendedora, eu trabalho na parte de maquiagem, de produtos de beleza. Então, vamos buscar conhecimento nessa área, né? Eu trabalho com doces, então vou buscar conhecimento que, vou assistir aulas no YouTube de culinária, de como produzir coisas novas, né? Eu trabalho com brincos, né? Fazendo bijuterias, o que eu vou fazer? Então, eu vou procurar, né? Também estudar, buscar cursos que estejam propícios para que eu possa agregar valor à minha área. E, além disso, também buscar cursos que estejam montados para a área de empreendedorismo. O que eu posso fazer como empreendedora? Como é que eu posso agora realinhar novamente o meu trabalho? Trabalhar de forma diferente. Então, a gente precisa estar em constante busca de conhecimento. Outra coisa é que nós, como seres humanos, nós temos um cérebro magnífico, um cérebro poderoso, né? Que tem muitas possibilidades e muitas competências, né? E a gente precisa colocar em prática essas competências, né? A nossa parte aqui da frente do cérebro, que é o córtex pré-frontal, ele é o grande gestor, né? A gente fala que ele é o nosso grande gestor. E ele é responsável pelas tomadas de decisões. Então, a gente precisa... Existem competências das nossas funções executivas que podem nos ajudar nesse momento. A competência de ter flexibilidade cognitiva, saber ser flexível, saber que não era daquela forma, mas agora pode ser de uma outra maneira, né? Ter o controle inibitório das minhas ações, não agir repentinamente, pensar antes de agir, planejar, né? Para solucionar problemas. Então, assim, eu estou com um problema hoje. Eu sou uma empreendedora. Meu negócio é esse. O que eu posso fazer para mudar? Para eu poder continuar trabalhando e trazendo sustento para minha casa? Eu vou planejar. Vou criar uma estratégia para poder colocar em prática. Então, vou lá, planejo, crio as estratégias. A partir da criação dessas estratégias, eu vou executar. Eu vou passar para um outro passo. O passo da execução. Depois que eu executo, eu vou avaliar. Deu certo? Não deu certo. Então, eu vou tentar tudo de novo. Porque eu tenho essa possibilidade de ser flexível, de entender que o primeiro passo não deu certo, mas o segundo pode dar, eu não tenho que desistir. Quando eu participei uma vez de um curso na faculdade que eu fazia parte, que era de empreendedorismo, eu tive a possibilidade de participar de palestras com vários empreendedores riquíssimos no Brasil, né? Assim, pessoas que tinham conseguido realmente se desenvolver na área, não na área de psicologia, mas áreas mesmo de doces. Por exemplo, tem um doce que é o que a gente come muito hoje, que eu esqueci o nome agora, mas é brownie, né? Então, assim, o brownie, ele foi criado esse brownie que hoje tem o nome de todo mundo, o primeiro brownie foi criado por um cara que ele conseguiu se desenvolver plenamente. E é bacana que, assim, quem ensinou a receita para ele foi a empregada doméstica da casa dele, e ele teve a possibilidade de fazer com que essa empregada doméstica se tornasse sócia dele. Né? Então, assim, a gente vê o quanto o empreendedorismo ele é importante e ele tem a sua função hoje no Brasil diante da questão do desemprego, porque muitas pessoas hoje no Brasil trabalhavam na informalidade, eram seus próprios patrões. Né? Então, a gente precisa não perder o foco desse empreendedorismo. Então, quando eu falei dessa questão das palestras que eu tinha, todas as vezes que os empreendedores chegavam para falar que eles tinham sucesso,
eles eram questionados. Quantas vezes vocês falharam? Quantas vezes vocês se frustraram? E ele sempre colocava inúmeras vezes. Né? Tem uma frase do Thomas Edison que diz que talento é 1% inspiração e 99% transpiração. Então, isso quer dizer que você tem que trabalhar muito para poder alcançar o sucesso. Né? Você tem que exercitar essa questão de essa competência de resolver problema. Você planeja, traça estratégia, executa, avalia. Deu certo? Continua. Se não deu certo, volta tudo de novo e faz tudo novamente. Então, a gente tem que ter esse comportamento de não desistir. Porque a gente, quando está também fazendo acompanhamento psicológico, principalmente de crianças, a gente verifica qual o comportamento dele diante dos desafios. Se ele tem um comportamento de desistência, se ele desiste facilmente da situação. E quando a gente percebe que um adulto ele age dessa forma, é porque ele teve esse aprendizado lá na infância dele. Né? Ele não conseguia levar à frente aquilo que ele projetava, aquilo que ele planejava. E uma outra coisa que é importante é a gente aprender a lidar com a frustração. Né? E a gente tem muita dificuldade, e a gente fala que é baixa tolerância à frustração, mas a gente precisa se frustrar. Porque quando a gente se frustra, a gente também tem aprendizado. Quando a gente se frustra em alguma situação da nossa vida, a gente vai aprender a agir de uma outra forma. A gente vai criar outras formas de agir diante daquela situação para que a gente não se frustre novamente. E é exatamente isso. A gente, como empreendedor, a gente tem que traçar estratégias, tem que saber que pode se frustrar, mas que a gente, num certo momento, a gente vai conseguir porque a gente não desistiu. A gente continuou, a gente permaneceu com foco no nosso objetivo. Né? E é importante que, mesmo em isolamento social, a gente mantenha as nossas rotinas. Então, eu trabalhava 10 horas na rua, né? E hoje eu estou em casa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que dar atenção para a esposa ou para o esposo, eu tenho que fazer as tarefas de casa. Então, assim, claro, você não vai conseguir trabalhar 10 horas por dia, mas você, pelo menos, regrar a sua vida de maneira que você consiga dar atenção para o seu trabalho pelo menos umas 2, 3 horas por dia. Eu mesmo me adequei. O que eu fiz? Eu atendia... no meu consultório, eu atendia 2, 3 dias direto. Entendeu? De manhã até de tarde. Na Maré, eu trabalhava toda sexta-feira de 8 da manhã até as 3 horas da tarde. Eu estava pegando agora esse ano. No espaço psicopedagógico que eu trabalhava, eu também atendia em 2 dias na semana, só que uma parte da manhã e uma parte da noite. E aí eu tive que adequar, pegar os pacientes e tentar colocar de acordo com a minha disponibilidade de horário. Então, na segunda eu atendo 3, na quarta eu atendo 5, e assim eu fui remanejando os meus horários para dar assistência às minhas questões provenientes da minha vida doméstica e também para a minha vida do trabalho. Então, assim, você que está em casa, você precisa manter a sua rotina de trabalho, mesmo que seja com o tempo diminuído, que isso é importante para a gente esteja colocando o nosso comportamento em ação. Né? E acho que uma outra estratégia que eu acho também muito bacana, né? Que é até para finalizar o que eu estou falando aqui, é que você escreva a sua história. Né? E quando eu falo de que você escreva a sua história, é escrever literalmente. A escrita terapêutica é uma possibilidade de trabalho terapêutico. Né? Então, assim, a gente precisa aprender a anotar, pegar um diário e escrever como eu estou me sentindo. Né? O que eu estou fazendo hoje? Que reações eu tive? Que pensamentos surgiram na minha mente? O que me fez ficar triste? O que me fez ficar alegre? E escrever isso, né? Contar a sua história, né? E esse processo de escrita vai te ajudar a compreender você, a compreender os seus sentimentos, a identificar os seus pensamentos, a perceber a forma que você está reagindo diante das situações, né? Tudo isso que a gente falou anteriormente. Então é importante que você escreva, que você fale sobre você e que você se conheça através dessa escrita. Né? Então, aqui fica um outro desafio. Eu falei do desafio número 1, né, lá na frente, que foi você colocar no papel quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, e agora de você contar a sua história, né? Escrever-se nesse diário continuamente todos os dias, né? Até para que você tenha, no final desse processo de isolamento, falar assim, poxa, aqui, olha, eu produzi isso, né? Eu produzi a minha história nesse momento que eu passei de grande angústia, mas eu consegui me escrever, né? E aí, para terminar, eu queria deixar uma frase para vocês que fala o seguinte: o segredo da saúde mental e corporal está em não só lamentar o passado,
não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sabiamente e seriamente o presente, que foi o que a gente falou. Então, a gente não precisa ficar focado em preocupações que estão por vir. A gente precisa viver esse momento presente, essa possibilidade de ter acordado, de estar com saúde, de estar bem e vivendo junto daquelas pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Tá? E é isso, Vanessa. Então, chegaram muitas perguntas aqui, Flaviane, do pós-isolamento, né? Perguntando sobre o pós-isolamento. Como vai ser, se é possível adquirir um estresse pós-traumático, umas coisas assim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou agendar com você uma outra live para a gente falar sobre esse pós-isolamento, né? O que as pessoas podem enfrentar. Eu vou pegar as perguntas lá, vou anotar e eu te passo já pelo WhatsApp para você já ir, né, para a gente se organizar direitinho. Só vou falar aqui uma pergunta aqui da Dani, eu acho, foi. Eu tenho me reinventado, mas muitas das vezes me sinto tão incapaz, o que posso fazer? Me repete de novo que falhou aqui a pergunta. Eu tenho me reinventado, mas às vezes me sinto incapaz. O que fazer? Então, com relação a isso, Daniele, eu até vi, né? Quando eu citei a questão do empreendedorismo, eu falei também da Daniele, porque eu sabia que ela tinha criado propostas, né, de trabalho, né? Eu vi, né? E gosto muito das bijuterias que ela faz, acho muito, muito bacana. E assim, essa questão de se sentir incapaz, né, se perpassa por essa questão dos pensamentos que você tem a respeito de você, né? Que está ligado muitas vezes às nossas crenças, né? Aquilo que a gente pensa sobre a gente, né? Quando eu falo da terapia cognitivo-comportamental, o Beck, que é o teórico que criou essa linha de pensamento, na verdade ele era psicanalista. E quando ele coloca o modelo cognitivo, né, que eu falei para vocês que uma situação pode gerar um pensamento, uma emoção e um comportamento, isso é muito superficial. Quando a gente está em processo de terapia, a gente tenta chegar mais num processo muito maior, que é o processo das crenças centrais, né? Que são crenças que estão arraigadas, que a gente aprende desde o nosso desenvolvimento. Né? Então, a gente vai, ao longo do nosso desenvolvimento, aprendendo e assimilando coisas que nos foram ditas, que nós vivenciamos, e essas coisas que nós vivenciamos ao longo do nosso desenvolvimento vão fazendo com que a gente crie, né? Que a gente faça com que a gente possua uma crença a respeito das coisas. E essas crenças centrais, elas servem como filtro diante das situações. Então, quando eu tenho crenças, algumas crenças, né, que podem ser crenças de desamor, crenças de desvalor, crenças de desamparo, essas crenças, elas vão servir como óculos, né? Então, eu experienciei uma situação, e aí, quando eu viver essa situação, eu vou ler ela a partir dessa crença que eu tenho. E aí, o Beck, quando ele começou na psicologia, que ele era pacientes depressivos. E aí os pacientes depressivos, ele percebeu que eles tinham pensamentos muito negativos. E eles tinham pensamentos negativos a respeito deles mesmos, né? A visão de si, a visão das pessoas e do mundo e a visão do futuro. Então ele percebia isso. Claro, a gente está vivendo um momento que é um momento real, né? É um momento de dificuldade, de angústia coletiva, de muita ansiedade, de muita desesperança, né? Como a gente falou lá no início. E, assim, as nossas expectativas, né, as nossas preocupações, elas estão ligadas justamente a essa realidade caótica que a gente está vivendo. Então, pode ser que a gente tenha pensamentos que sejam negativos por causa da circunstância que a gente está vivendo. Mas a gente precisa, como eu falei lá, criar os nossos pensamentos, né? Pensar sobre aquilo que chega à nossa mente, esse pensamento automático, eu me sinto incapaz. Mas você é mesmo incapaz? Você tem evidência disso, né? Você não está conseguindo se reinventar, tentar criar estratégias? Então a gente precisa pensar sobre isso, né? Pensar em possibilidades a respeito do que a gente pensa, né? Porque a gente, muitas vezes, pode pensar dessa forma mesmo negativa, por ser um empreendedor, por saber que a gente tira o nosso sustento daquilo que a gente vende, mas a gente precisa analisar sempre aquilo que a gente está pensando para ver se tem fundamento, se eu posso me pautar por isso. Porque por mais que a situação me remeta a um quadro ruim, né? Eu falei que a gente tem que ser antifrágil.
né? A gente tem que se fortalecer diante dessa situação, a gente tem que criar novas características. E eu falei que nesse processo de se reinventar, eu posso traçar estratégias, eu posso executá-las e às vezes não dá certo. E aí eu tenho que entender que eu não posso me frustrar por conta disso, né? Que eu não posso me pautar pela circunstância de dar errado, eu tenho que tentar novamente. Eu tenho que tentar não desistir, manter o meu comportamento em prol do objetivo que eu tracei. E assim, Dani, eu tenho que te parabenizar porque eu tenho visto seu trabalho e eu sei que você é uma mulher batalhadora, que tem lutado muito, que você é muito capaz, né? Por isso chegou até aqui, né? Fazendo o que você faz com muito amor, com muito carinho, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso. Quando a gente apresentar pensamentos negativos, avaliar se esses pensamentos realmente têm evidências, se eles realmente são reais, né? Se a gente realmente tem certeza que isso que a gente está pensando sobre a gente é válido e se está me fazendo bem. Tá ok? Tem mais alguma pergunta, Então, Vanessa? não, a Jane, eu acho, tinha perguntado na questão das crianças, né? Como fazer com as crianças nesse sofrimento aí do isolamento e como lidar com as crianças, Bem, como até as assim, crianças que já fazem acompanhamento, né? Como é o caso do Estevão, que faz vários acompanhamentos, deve estar parado agora, né? Como dar continuidade a isso, né? então, o Estevão, ele é meu paciente, né? Meu paciente querido, tem vários pacientes queridos aqui participando da live, né? Mas, assim, a gente tem uma situação hoje, né, que eu falei para vocês lá no início, que eu suspendi os atendimentos de crianças. Mas eu sempre busco saber o que está acontecendo, o que está se passando. E a mesma coisa acontece com o Estevão, né? E, assim, o que eu tenho percebido, né, com alguns pacientes é que eles estão indo muito bem, eles estão caminhando muito bem, né? Eles estão conseguindo lidar com esse processo de isolamento. E as mães têm se adaptado a essa rotina também, porque elas têm feito as terapias que não podem ser feitas de maneira presencial. Porque a gente tem terapia fonoaudiológica, a gente tem terapia psicopedagógica, a gente tem terapia de várias áreas, e hoje os profissionais estão lançando mão de passar as informações para os pais do que fazerem com os filhos em casa. Então, assim, as mães estão se colocando no papel de terapeutas para executarem as tarefas que são colocadas para elas, né? E assim, eu tenho visto o processo de evolução em muitas crianças nesse momento de isolamento, porque essa proximidade com os pais e essa possibilidade de desenvolver tarefas terapêuticas no lar tem sido de grande proveito, né? Claro que é uma circunstância difícil. Se para o adulto é difícil, imagine para a criança, né? Ter que ficar preso dentro de casa, não poder sair. Eu mesma, essa semana, fiquei muito comovida com um paciente meu que me ligou falando: tia, eu posso falar com você? Eu falei assim, claro que você pode. E aí entrei em contato com ele, porque assim, é um vínculo que a gente cria, que a gente estabelece, né? E a gente precisa nutrir esse vínculo. Sim, Né? eu tenho um Então, aluno assim, autista que ontem a mãe dele me mandou mensagem. Tia Vanessa, você pode fazer uma chamada de vídeo com o Miguel? Porque hoje ele acordou e só fala da escola, né? E aí hoje eu mandei mensagem para ela e ela falou que ele já tá bem... Minto, anteontem. Aí ontem eu mandei mensagem para ela, ela falou, olha, ele tá bem melhor e assim, eu tenho notado uma evolução nele absurda nesse tempo que ele tá em casa. Porque eu passei a ver coisas nele que eu não via antes, né? E passei a trabalhar de uma forma com ele diferente. Então, acho que a criança, na verdade, acaba se adaptando muito mais fácil que a gente, né? A gente acaba se preocupando, é o que você falou, a ansiedade, a gente acaba se preocupando muito mais com o que vem pela frente do que a criança. A criança vive hoje, né? Sim, exatamente. E assim, Vanessa, eu não sei se tem mais pergunta, né? Mas eu no começo não falei. Eu quero muito agradecer a você por essa possibilidade, né? Quero deixar aqui o meu testemunho de que eu estou me reinventando, né? Até mesmo participando de live, porque essa foi a minha primeira live, né? Então, assim, é esse processo, é a gente poder se lançar,
né, nesse momento, independente das nossas limitações e independente dos nossos medos, né? Porque muitas vezes a gente se trava diante do medo que é até colocado por nós mesmos, né? O medo de uma avaliação ruim, o medo de não se sair bem, o medo de não fazer o melhor. Então, assim, que a gente possa, de uma certa maneira, repensar isso, enfrentar os nossos medos, porque à medida que a gente enfrenta os nossos medos, a gente consegue fazer com que eles se tornem pequenos e a gente percebe que não tinha necessidade da gente ter tanto medo assim. E eu estou falando isso justamente por conta de estar realmente lidando com essa questão das redes sociais, né? Para mim um fator de transpor obstáculo, né? Estar em rede, estar falando, né, diretamente para as pessoas. E assim, por mais que eu tenha esse medo, por mais que eu tenha esse receio, e acho que esse receio perpassa todo mundo por conta da ansiedade mesmo, porque a ansiedade, como eu falei para vocês, é uma forma de você se precaver do que está para acontecer, de pensar sobre aquilo que a gente tem para fazer. Então, mas a gente precisa entender que a gente pode superar os nossos obstáculos, que a gente pode superar os nossos medos, e a gente pode sim alcançar as nossas metas, os nossos objetivos a partir do momento que a gente se lança e se lança de coração. Obrigada, Flaviane, pela sua participação aqui. Eu vou fazer isso, vou agendar com você outra live para a gente falar desse pós-isolamento, né? Como as pessoas podem passar a agir nesse pós-isolamento, né? Uhum. A Sila, que é a minha mentora da Bolsa de Valores, até mandou uma pergunta sobre isso, que hoje ela botou ali que ela foi tentar dirigir e não foi muito feliz. Né? Eu até compartilhei um meme esses dias falando, será que eu ainda sei atravessar a rua? Né? E as pessoas vão ter esses certos medos após esse isolamento. Então, eu vou pegar as perguntas. Quem tiver pergunta sobre isso, vai mandando pra gente, né? Que a gente vai agendar uma live para semana que vem para estar respondendo isso aí, tá, gente? E se tiverem mais alguma pergunta nessa questão de empreendedorismo, né? Eu não sei o que fazer, eu estou insegura, eu estou me sentindo incapaz, eu tenho medo do futuro, eu tenho medo de ter que abrir mão do meu negócio, eu tenho, né? Pode mandar as perguntas que a gente vai se organizar para fazer essa nova live, tá bom? Então, obrigada o pessoal que está aí com a gente, que acompanhou, tá? Eu vou deixar gravado. Obrigada mesmo pelo carinho, tá? Obrigada por vocês terem participado. Eu não esperava tantas pessoas, principalmente do meu Instagram, que eu não tinha convidado, mas eu fico feliz que muitos amigos psicólogos estão participando aqui conosco. Sim. Tá, obrigada, gente. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.